Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja superabundante em nossos corações. Que Ele nos abençoe nesse dia. Que tudo que vai ser feito nesse lugar seja para a glória dEle. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o 23, que diz assim: E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que viu o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim também como o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre as credenciais de Jesus como edificador da igreja. Ele mesmo disse que edificaria a sua igreja. E com que autoridade Jesus se apresenta para edificar uma igreja? Quais são as prerrogativas? Com que direito o Senhor, então, julga poder edificar uma igreja para o Pai, para Deus? E aqui no Evangelho de João, nós percebemos aquilo que claramente é do conhecimento de todos. João tem um propósito. A sua defesa é quanto à divindade de Jesus. Para João, não é interessante falar da linhagem de Jesus, do nascimento de Jesus, porque ele antecede essas questões e vai para a eternidade. E ele diz que esse Jesus é eterno. Ele é Deus, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele diz que esse verbo se fez carne. Ele se manifestou entre nós, mas a sua graça era graça como a do unigênito do Pai. E portanto, toda a defesa de João aqui é quanto à divindade de Jesus. Mas por outro lado, João está mostrando o tempo todo que homem nenhum é capaz de reconhecer isso. É capaz de conhecer a Jesus a partir da sua divindade, com a autoridade messiânica, como Senhor e Salvador de fato, se não for resultado da ação de Deus. Porque por outro lado, o fato é que nós temos a tendência de enxergar as coisas apenas na perspectiva natural. E olhando para Jesus do ponto de vista natural, com a lógica que é própria do homem, nós vamos escandalizar-nos com Jesus. Nós não vamos acreditar nele.
Nós não vamos acreditar que Ele é capaz de edificar uma igreja, e que essa igreja não se perderá no meio da cultura, mas que essa igreja no final será uma igreja viva e vitoriosa, porque Ele mesmo fará isso. E aqui, meus queridos, João apresenta vários fatos. Deixa eu citá-los rapidamente. O primeiro é quando Filipe anunciou a Natanael que tinha encontrado o Messias, e que esse Messias era Jesus de Nazaré. Qual foi a interrogação de Natanael? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta aqui é: como ele pode transcender as circunstâncias culturais e geográficas? Como ele pode ser o Messias se ele veio de Nazaré? Então veja que nós temos a tendência de olhar para as verdades de Deus e para o próprio Deus com o olhar da cultura, com o olhar das circunstâncias geográficas, e condicionar Deus a essas realidades. A segunda questão é quando o próprio Jesus disse aos líderes judeus que derribaria o templo e que ao terceiro dia levantaria outra vez. Eles disseram: como é que isso é possível? Afinal de contas, esse templo levou 40 anos para ser erguido, e você está dizendo que ele vai ser derribado e que você vai reconstruí-lo em 3 dias? Enfim, mais uma vez eles interpretam a fala de Jesus com a visão humana, e eles estão dizendo: quem é você para ir além dos métodos da construção civil? Por acaso você poderia fazer as obras públicas no Brasil andarem mais rápidas? Você pode construir um templo em 3 dias, que levou 40 anos? E Jesus está dizendo aqui o seguinte: vocês vão derribar esse templo, e eu o levantarei no terceiro dia. Ele estava falando da morte dele, porque ele é o templo de Deus, e os homens iriam destruir esse templo na cruz. Mas no domingo da ressurreição, esse templo seria reerguido outra vez, porque ele tinha poder para fazer isso. Mas eles entenderam numa perspectiva natural. Depois vem Nicodemos, e o Senhor diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E ele diz: como pode um homem velho que nem eu nascer outra vez? E ele não entendia que o Senhor estava falando do nascimento espiritual, e que essa era uma prerrogativa para que alguém pudesse herdar o reino dos céus. Portanto, a visão aqui é uma visão naturalista, e ele está dizendo: olha, quem é você para transcender as leis da biologia? Lá estão dizendo: quem é você para ir além das normas da nossa própria religião? E aqui, meus queridos, no capítulo 4, Jesus se apresenta à mulher samaritana e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz: mas tu não tens de onde tirar. Ele diz: ora, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque do seu interior brotará uma fonte que jorrará para a vida eterna. A mulher disse: ó Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha sede, não tenha que vir aqui pegar. E o que é que ela está imaginando? Quem é ele para me dar uma água diferente da que eu conheço? O máximo que ele pode fazer é instalar uma dessas cisternas que se instalam por aí na minha casa, e eu vou ter água todo dia. Mas o Senhor estava dizendo: mulher, eu tenho a água da vida, e se você beber, você não terá mais sede. Essa água se fará uma fonte eterna, a água da vida. E
aqui no capítulo 5, o Senhor fez um grande milagre. Ele fez um paralítico andar. E o problema não é que ele fez o paralítico andar. O problema é que ele realizou o milagre no sábado. E a pergunta é: quem é ele para contradizer as normas da nossa religião? Quem é ele para ir além das tradições da nossa religião? Porque ele não pode curar no sábado. E aí eles chegam para Jesus e dizem: com que autoridade tu curaste no sábado? Qual é a prerrogativa que você tem para fazer tal coisa? E aqui, meus irmãos, duas questões estão em debate. A primeira é as obras de Jesus. E a segunda, as declarações de Jesus. Porque se você olhar nos versículos 16 a 18 desse capítulo 5, os versículos que antecederam a nossa leitura, eles estão exatamente questionando isso. As obras de Jesus. Por que fizeste o que fizeste no sábado? E a segunda coisa é: por que tu dizes ser quem tu pensas que é? Afinal, tu fazes obras que só podem ser tidas como obras do Messias. E tu dizes que és igual a Deus. Mas como tu podes apresentar-se assim se tu não és o Messias? Então, se tu és o Messias, dize logo de uma vez. Ou seja, com que autoridade tu se apresentas como sendo Salvador? E é essa questão que está aqui em voga. Porque diante, meus irmãos, do liberalismo teológico, diante do secularismo que paira na nossa sociedade, diante do relativismo dos valores éticos e morais, hoje ouve-se todas as vozes, mas já não se admite que Jesus tem autoridade para edificar a sua igreja. Não se admite que Ele é divino, Senhor, todo-poderoso, e que Ele tem toda a prerrogativa para fazer o que Ele quiser. Portanto, esse texto que nós lemos, Jesus se propõe a argumentar com esses judeus e mostrar quais são suas prerrogativas de Messias, com que autoridade ele declara ser esse Salvador, com que autoridade ele realiza essas obras. E é aqui, portanto, que nós queremos nos ater. E a primeira questão, o primeiro argumento de Jesus em resposta a essas oposições dos judeus é o seguinte: ele diz que suas obras são segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele tem a autoridade para se apresentar como Messias. Ele tem a autoridade para edificar a igreja. Porque suas obras são segundo as obras do Pai. Tudo que ele faz é segundo a vontade do Pai. Olha o versículo 19, porque é isso que ele está dizendo aqui. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Olha só, é Jesus quem está dizendo. O Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que viu o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Jesus poderia apresentar outros requisitos para legitimar o seu messianado diante daquela gente. Mas ele se utiliza desse argumento. Eu tenho autoridade para me apresentar como Messias, porque as minhas obras são segundo a vontade do Pai. E aqui tem algumas questões importantes. Ele está dizendo: eu nada faço que não seja iniciativa do Pai. Vocês nada veem em mim que não se origine no próprio Deus. Tudo que vocês veem em mim, a origem não está em mim, está no Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. As minhas obras não se originam em mim. As minhas ações não são mérito meu.
tudo provém do Pai, é Ele que age através de mim. Eu faço tudo em conformidade com Ele. E é interessante, porque isso ele está respondendo o questionamento. Por que que ele curou no sábado? Ora, pergunte a Deus por que é que eu curei no sábado. Por que é que eu levantei o paralítico no sábado? Pergunte a Deus, porque tudo que eu faço é segundo a vontade dEle. Pergunte a Ele, porque essa obra não é minha, é dEle. Ele apenas a manifestou através de mim. E com isso ele está dizendo, eu fiz o que eu fiz, porque eu fiz a vontade do Pai. E se eu fiz assim, é porque eu e o Pai somos um. É essa a defesa do Evangelho de João. E então, eu quero que vocês observem o versículo 16. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas aonde? No sábado. E o verso 17, mas Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que que você fez essas coisas no sábado? Porque o meu Pai também trabalha no sábado. E se o meu Pai trabalha no sábado, eu também trabalho no sábado. Ou seja, a minha agenda não está condicionada ao calendário religioso de vocês. A minha agenda está de acordo com a agenda do Pai. No capítulo 2, quando a Maria chega diante de Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. Qual é a resposta dele? Ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 7, os seus irmãos chegam para ele e dizem assim, por que que você está aqui? Se você é o Salvador, vai para Jerusalém. A festa da Páscoa está acontecendo. Lá você vai ter visibilidade. Lá você vai ter publicidade. Vai para Jerusalém. Não fica na periferia, não. Vai para o centro. A resposta dele é, ainda não é chegada a minha hora. Quando você vai para o capítulo 13, versículo 1, capítulo 17, versículo 1, ele diz, Pai, é chegada a minha hora. E qual é a hora que chegou? A hora da cruz. A hora em que ele vai entregar-se para morrer na cruz. Ora, o que eu quero colocar é que Jesus estava dizendo para a sua própria mãe, a minha agenda não está condicionada a você. Então Maria não é mediadora, é somente Cristo. Eu não vou fazer nada que tenha uma relação com laços afetivos, pessoais e humanos. Tudo que eu vou fazer é segundo o tempo do Pai, a hora do Pai, a vontade do Pai, o propósito do Pai, a agenda do Pai. Quando chegar a hora do Pai, chegará a minha hora. Portanto, Jesus está dizendo que em nenhum momento o seu ministério está condicionado à vontade humana. Quando você olha para a vida de oração de Jesus, ou para o ensino de oração de Jesus, você também encontra isso. Como é que ele nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Ele ensinou-nos que deveríamos orar assim. Mas como é que ele orou no momento mais difícil da sua vida? Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em última instância, Senhor, a minha alma pura, santa e imaculada será contaminada com o pecado do homem que tomarei sobre a cruz. Isso é o que me mete medo, não é a morte, não é a perseguição dos homens, é que o pecado imundo vai cair sobre a minha alma, para que seja punido expiatoriamente, eu possa trazer redenção aos pecadores. Mas, Senhor, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Portanto, todo o ministério de Jesus está
relacionado com um propósito, a vontade do Pai. Ele nada fará que não seja segundo a vontade do Pai. Nada fará que não seja segundo o agrado do Pai, o propósito do Pai. E ele apresenta isso para dizer: aí está a autoridade que eu tenho para me apresentar como Messias. É que eu estou em absoluta e harmonia com o Pai. A segunda coisa que Jesus vai colocar, o segundo argumento, é que sua revelação é segundo a revelação do Pai. Não apenas as suas obras, mas o seu ensino. Olha só o versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Ele disse: o Pai ama o Filho. E porque o Pai ama o Filho, tudo que ele faz, ele revela ao Filho. Quando vocês olham para o Filho, vocês enxergam a revelação do Pai. Porque aprove ao Pai revelar no Filho tudo quanto ele quer. Ora, e por que ele faz isso? Porque ele ama o Filho. E porque o Filho ama o Pai, o Filho revela as coisas do Pai. E quando vocês veem em mim as coisas do Pai, vocês ficam admirados, pasmados, maravilhados e alguns escandalizados, porque percebem que em mim há a revelação do Pai. Ainda que vocês me rejeitem, não me aceitem como Messias, vocês sabem que aquilo que eu revelo é do Pai, não pode ser de mim. Ora, meus irmãos, quando Jesus está dizendo isso, deveríamos observar o seguinte: essa intimidade que Deus tem com o Filho, ao ponto de lhe revelar tudo, é porque Ele o ama. A razão pela qual Jesus ele revela Deus a nós, é também porque Ele ama o Pai. Então preste atenção. A razão principal porque Deus enviou Jesus ao mundo e lhe deu a plena revelação dele mesmo, foi porque ele amava Jesus. E a razão porque Jesus veio ao mundo e revelou todas as coisas que nós precisávamos saber, é porque ele amava o Pai. Ele julgava que assim fazendo, o Pai seria glorificado em nós. Nós nos maravilharíamos da sua grandeza e da sua glória. O que é que eu quero dizer com isso? É que o motivo fundamental, porque Deus enviou Jesus ao mundo, e Ele veio ao mundo, e morreu numa cruz, não foi em primeiro lugar por amor de nós, mas foi por amor do Pai. E a razão primeira porque Deus enviou Jesus foi por amor à sua própria glória. A razão porque Deus salva pecadores é por causa da sua glória. Eu não estou negando que Ele nos ama, a Bíblia afirma isso categoricamente. Mas não nos esqueçamos disso. A finalidade última de Deus em nos alcançar não somos nós, mas é Ele mesmo. É por isso que todo o ministério da igreja, o motivo de edificar uma igreja, tem que ser a glória dele, tem que convergir para ele. Não faz sentido a igreja existir aqui, se não for para que Deus seja reconhecido. Não faz sentido Jesus morrer numa cruz para salvar uma igreja que não honra e não glorifica a Deus. E portanto, meus queridos, essa aí é uma segunda razão que se apresenta aqui. Jesus está dizendo: Deus me ama e Ele me revela tudo. Logo o que Ele está dizendo é o seguinte: vocês deveriam reconhecer o meu ensino. O meu ensino tem autoridade. Ele é a revelação de Deus. Foi Deus que me revelou. Tudo que eu vos digo foi o Pai que me deu.
Jesus nunca reivindica, meus irmãos, que o ensino dele é dele mesmo, muito embora como segunda pessoa da Trindade ele deveria fazê-lo. Ele pudesse fazê-lo, mas ele prefere dizer, foi o Pai que me deu tudo isso. E não por acaso, quando as multidões olhavam para Jesus, disse, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Jesus foi plenamente fiel à revelação de Deus. Em nenhum momento ele ensinou alguma coisa que não fosse plenamente vindo do Pai. E essa é uma segunda questão que ele apresenta, portanto. A terceira razão para que o seu messianado seja reconhecido é que ele diz que a sua salvação procede do Pai. As suas obras procedem do Pai. A sua revelação procede do Pai. E mais, a vida que ele veio dar é a vida do Pai. É vida de Deus. É vida com abundância. Olha o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhe vida, assim também o Filho concede a vida a quem ele quer. Assim como o Pai concede vida, o Filho concede a vida a quem ele quer. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Não há duas fontes de vida. Eu não vim trazer uma vida paralela à de Deus. Eu não vim trazer uma vida inferior ou superior àquela que Deus tem para dar. A vida que Deus tem para dar é a vida que eu tenho para dar. E por isso eu dou a quem quer. Perceba o que é que ele está dizendo. Que essa vida que é a salvação não é um mérito da igreja, não é uma concessão da igreja, não é um mérito das nossas obras. Essa vida é Deus quem dá, é Cristo quem dá, e isso acontece com quem Ele quer. Não por acaso, lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz assim, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos grandes e sábios, aos grandes e inteligentes, entendidos, mas revelastes a esses pequeninos. E aí ele tenta justificar por que é que o Pai fez isso. Ocultou dos grandes e sábios e concedeu aos pequeninos, aqueles pescadores, aquela gente que não fazia parte do clero judaico, gente que sem vez e sem voz, gente excluída. Por que que o Senhor fez assim? Ah, Pai, o Senhor fez assim porque assim te aprouve. Isso é bastante. O Senhor quis e o Senhor fez. Amém. Amém? Mas, meus irmãos, vamos ver um versículo mais adiante, porque João dá um desdobramento a isso. Olha o verso 24, desse mesmo capítulo, 24 ao 26. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é muito interessante, porque ele diz, olha, a hora vem escatologicamente, e já chegou. Essa escatologia já entrou no curso da história, em que os mortos ouvirão a sua voz e ressurgirão. De que maneira isso acontece?
O que o Senhor está dizendo aqui são duas coisas muito importantes. E Ele está falando desse poder que só Deus tem. Há um sujeito chamado Rabbi Jonah, que ele disse que tem 3 chaves que Deus não dá a ninguém. A primeira chave é a chave da chuva. Só Ele manda a chuva do céu. A segunda chave é a chave do útero. Só Deus traz a vida à existência. E a terceira chave é a chave da ressurreição. Só o Senhor tem poder para ressuscitar mortos. Ora, mas alguém vai dizer, não, Elias e Eliseu fizeram isso no Velho Testamento. Paulo e Pedro fizeram isso no Novo Testamento. Mas presta atenção, ambos ou qualquer outro, na realidade, não são fonte da vida, são instrumento para manifestar o poder de Deus. E a vida que eles trouxeram foi apenas uma vida de volta. Trouxeram a vida de volta, mas essas pessoas morriam outra vez. Aqui o Senhor não está falando disso. Quando o Senhor chegou diante de Lázaro, disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, foi apenas um retorno à vida. Mas aqui está falando de duas coisas. Primeiro, a hora vem. Está dizendo que um dia, aqueles que estiverem fisicamente mortos, ouvirão a voz do Senhor e ressurgirão para a vida eterna. Mas diz que a hora já chegou, em que aqueles que estão espiritualmente mortos, ouvem a voz do Senhor, e então ressurgem para a vida. Aqueles que estão de acordo com Efésios 2, mortos nos seus pecados e delitos, ouvem a voz do Senhor e ressurgem para a vida com abundância, a vida eterna. Ora, é por isso que nós vamos pregar o Evangelho. É porque esse Evangelho é o poder de Deus para vivificar os mortos. Esse mundo é o mundo dos mortos ambulantes. Paulo em Efésios diz assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te vivificará. A ideia ali é de alguém que está diante de um cemitério. Imagine você diante de um cemitério, e você bate numa catatumba e na outra, e num túmulo e no outro, e diz, olha, você é morto, levante daí, saia desse lugar, vem aqui para a vida, e iam dizer que você é louco, não é? Aquele calé-maruco. Quando você sai para pregar o Evangelho, você está cometendo essa loucura. Você está batendo e dizendo, ô morto, ouça o Evangelho, vem para a vida, deixa o pecado, deixa tudo aquilo que é contrário a Deus, e vem para Deus. Olha, tem uma vida aqui que não pode ser comparada com essa, mas o morto não vai te ouvir. Ele é morto, tão morto quanto aquele que está lá no cemitério, não vai ouvir a voz da pregação. E qual é a esperança que nós temos? A esperança que temos é aquela de que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse, Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu a voz. Ele tem o poder da vida. E por isso, quando nós pregamos o Evangelho, os mortos ouvem a sua voz. No capítulo 10 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Senhor tem o poder de trazer suas ovelhas para o seu rebanho, porque Ele é soberano, glorioso e poderoso. Ele é fonte de vida. Alguém pregando no capítulo 11 de João, sobre a ressurreição de Lázaro, disse, sabe por que Jesus disse, Lázaro, vem pela fora pelo nome? Porque se ele dissesse, vem para fora sem mencionar o nome, o cemitério inteiro se levantaria. Mas também quando ele diz, vem para fora, e menciona o nome, um dia ele mencionou o teu nome e disse, vem para fora. E você que estava morto, ouviu a voz dele. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, Ele é o Senhor da vida. Desde já, os mortos ouvem a sua voz
e ressurgem, para que sejam nova criatura em Cristo Jesus. Quarto, a quarta prerrogativa que ele vai apresentar é que Deus lhe confiou a autoridade para julgar. Deus lhe deu a vida para salvar, mas Deus também lhe confiou o julgamento das almas. Olha o versículo 22. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. E ainda, verso 27. E deu-lhes autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. E o 30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Presta atenção. Deus está dizendo, eu não julgo a ninguém, mas confiei o julgamento de todas as vidas a meu filho. E o fiz porque ele é o Filho do homem. E o fiz porque ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Tudo isso é para que Deus seja honrado nele. Olha o verso 23. Para que todos os homens, para que todos, para que todos, homem e o filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. O texto está dizendo que Deus confiou o julgamento a Jesus, assim como a salvação, para que todos honrem a Jesus. E quem honra Jesus, honra o Pai. Quem produz algum desagravo contra o enviado, desagravo esse é contra aquele que o enviou. Quem honra o enviado, honra aquele que enviou. E, portanto, os judeus estão aqui fazendo uma grande questão que é, olha, nós estamos percebendo que você está se igualando a Deus. E todas as vezes que alguém se iguala a Deus, alguém diminui Deus. Porém, nesse caso aqui, Deus não era diminuído. Porque toda a glória devida que Deus deve receber, ela deve ser dada a Jesus. Porque todas as vezes que Jesus é honrado e glorificado, Deus é honrado e glorificado. Por isso, no capítulo 17, versículo 1, ele disse, Pai, glorifica a mim, para que tu sejas glorificado. No capítulo 2, lá de Filipenses, diz que todo joelho se dobra, e lábios confessam que Jesus é o Senhor. E isso com um propósito maior, a glória de Deus Pai. Portanto, Deus confiou a salvação e o julgamento a Jesus, para que Deus mesmo seja honrado e exaltado através da vida dele. O ministério de Jesus honra Deus, exalta Deus. Ora, meus irmãos, e por que Jesus então deve julgar? Se você sair por aí e disser, olha, Jesus é o teu Salvador, as pessoas dizem amém. Mas diz, olha, ele também é o teu juiz. Ele vai julgar você naquele dia. As pessoas dizem, não, isso aí não. Observe que as pessoas que mais rejeitam Cristo e o seu julgamento são aquelas que também rejeitam a sua salvação. Hoje, nesse país, a igreja até que fala do céu, raramente. Porque essa teologia que está aí diz que o céu é aqui. A terra é capaz de nos completar. A terra é capaz de nos satisfazer. E nós não ansiamos mais pelo céu. Nós não temos expectativas no porvir. Nós não temos anseios pela volta de Cristo. Porque nós estamos completos e satisfeitos aqui na terra. Mas, meus irmãos,
Nós precisamos pregar o além, o pós-morte, e dizer que um dia vai haver um julgamento, e que todos vão estar diante de Deus, e que todos vão prestar conta das suas vidas, e naquele dia o Senhor vai colocar um grupo à sua esquerda, um outro à sua direita, e Ele dirá a esses que estão aqui: apartai-vos de mim, maldito. E a esses que estão à sua direita, Ele dirá: vinde, bendito, para o reino que vos está preparado. A única coisa que pode livrar o homem da condenação eterna é a pregação do Evangelho. E só há uma coisa que faz as pessoas se interessarem por Cristo como Salvador: é se elas entenderem que são pecadores e transgressores da lei de Deus, e que serão justamente punidas, julgadas e condenadas e mandadas para o inferno. O próprio Jesus diz isso: olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode mandar vocês tanto para o cemitério quanto para o inferno. E essa mensagem, ela não ecoa mais nos quatro cantos. A mensagem de salvação é a mensagem que vai salvar o casamento apenas. A mensagem de salvação é que vai salvar as finanças apenas. Mas a mensagem de salvação de Jesus é aquela que livra o homem da ira vindoura. É aquela que livra o homem dele mesmo enquanto juiz. E portanto, esse texto diz que um dia o Senhor julgará a todos. E que só há um caminho pelo qual as pessoas podem estar aptas para esse julgamento: é se elas estiverem debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio edificar uma igreja, e que convém que aqueles que aspiram ao céu, os céus, façam parte dessa igreja, sejam membros dessa igreja, sejam filhos do Senhor. E aqui, meus queridos, eu concluo chamando a atenção agora para algumas questões de ordem prática. Se Jesus, que era o Filho de Deus, precisou atentar para a vontade de Deus e disse que não fazia nada de si se não fosse segundo a vontade do Pai, precisou adequar a sua agenda à agenda de Deus, disse que o tempo para a sua vida era o tempo de Deus, quanto mais nós. De que maneira as nossas decisões, as nossas escolhas são segundo a vontade de Deus? De que maneira as motivações do nosso coração aspiram em agradar a Deus? De que maneira nós estamos vivendo aqui nesse mundo comprometidos em agradar ao Senhor? Porque essa era a questão central na vida de Jesus. Ele disse que nada faria de si mesmo, que nada faria segundo a sua própria determinação, mas segundo a determinação do Pai. E que ele não queria produzir obras próprias, porque isso não agradaria a Deus, mas que as obras que ele iria manifestar seriam as obras de Deus. Amém. Nós precisamos olhar para o nosso ministério. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar até que ponto estamos comprometidos em fazer a vontade do Senhor. Uma segunda questão. Jesus disse: tudo o que eu falo é porque o Pai me revelou. E eu só falo aquilo que o Pai me diz. O que ele disse é que o ensino dele, a mensagem dele, estava totalmente comprometida com a vontade de Deus. Até que ponto nós estamos desejosos de realmente fazer com que o ensino do Senhor venha sobre a nossa geração? Até que ponto nós estamos desejosos de fundamentar a nossa mensagem nas Escrituras? Não apenas de tirar um sermão das Escrituras, mas que o nosso sermão seja as Escrituras. Nós somos chamados para pregar esse Evangelho. Nós somos chamados para anunciar a verdade do Senhor, não a nossa opinião, não a nossa filosofia, não os nossos conceitos, mas nós precisamos que a nossa pregação seja de fato segundo o propósito de Deus, segundo a revelação de Deus. E portanto Jesus
tinha autoridade para ensinar, porque o seu ensino não era seu, era do Senhor. Nós precisamos resgatar os tempos em que os profetas diziam, assim diz o Senhor. E só há uma maneira da nossa pregação poder afirmar isso. Assim diz o Senhor, se nós estivermos comprometidos em pregar as Escrituras. Uma terceira aplicação é que nós deveríamos olhar para o ministério de Jesus com gratidão, mas profundo temor no coração. Se Ele é o nosso Salvador, que nos tirou das trevas, que nos ressuscitou da morte, nós precisamos ter um coração grato. Não há nada maior e melhor do que essa salvação. Nós estávamos mortos e Ele nos alcançou. Ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele mesmo. Portanto, igreja do Senhor, nós precisamos ser gratos e reconhecer que ainda que tudo nos falte, nós temos o contentamento da salvação. O Senhor é o nosso Salvador e Ele nos promete um galardão eterno. Nada será mais extraordinário do que quando os portões dos céus se abrirem e nós contemplarmos a glória do nosso Senhor e as palavras de aprovação. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, meus irmãos, nós deveríamos olhar para o ministério de Jesus com profundo temor, porque a Bíblia diz que o julgamento do Senhor começa na casa de Deus, e que um dia não apenas os ímpios, mas até mesmo os crentes estarão diante do tribunal do Senhor. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:10, e que cada um de nós vamos prestar conta do que temos feito ou deixado de fazer por meio do corpo. Isso significa dizer que nós estaremos diante do tribunal do Senhor e as nossas obras serão testadas diante de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 3, ele diz isso, que muitos serão salvos pelo fogo. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que naquele dia vai ter muita fumaça no céu, porque vai ter muita palha para ser queimada, porque muita gente teve ministério de palha. Mas o fato é que nós seremos submetidos ao julgamento do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, me permitam aqui. Eu fui pregar num encontro de pastores de uma certa denominação. E a pessoa que me convidou disse, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem sobre conversão. Eu fiquei extremamente intrigado. E eu ia pregar 3 mensagens naquele evento. Aí eu preguei a primeira, aí eu preguei a segunda, e eu não preguei sobre conversão. E aquele irmão me procurou e disse, olha, você está esquecido? Pode pregar aquela mensagem sobre conversão. E eu preguei uma mensagem no último dia sobre conversão. E ele disse, ó, se Deus te dirigir, faça o apelo. E eu fiz o apelo. E quando eu fiz o apelo, vieram mais ou menos umas 25 pessoas à frente. Líderes, pastores, chorando. Eu nunca vi a coisa daquela. Gente, o que mais me impressionou foi a humildade, a simplicidade, a maneira como elas tiveram a coragem de sair dos seus lugares e virem à frente, se prostrando ali e dizendo, ore por mim, porque eu não tenho salvação. Um deles havia dito para a própria igreja, olha, eu presto um serviço religioso aqui, mas eu não sou crente. Uma moça havia comentado, olha, a minha igreja é uma igreja abençoada, só tem um problema, o pastor não é crente. O pastor não é crente. O que eu quero dizer é que muitas vezes o pastor também precisa de conversão. Existem 2 tipos de conversão. Existe aquela conversão do novo nascimento, da regeneração, que a gente crê que é para a vida toda. Mas, meus irmãos, tem uma conversão diária. A cada dia nós precisamos nos converter. A cada dia nós precisamos nos voltar para Deus. Mas é fato que existe muito
muitos de nós que somos doutores da lei, que estamos ocupando os lugares privilegiados da religião, que fazemos parte do clero no mais altíssimo grau, mas que se Jesus se encontrasse com a gente, não teria uma palavra diferente daquela para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus só porque é congregacional, ele diria abertamente. Meus irmãos, a gente olha e muitas vezes o fruto que muitos crentes estão produzindo, e até mesmo os pastores, não há indício nenhum da presença de Deus, do temor de Deus, da ação do Espírito Santo. Gente que mente, gente que odeia, gente que não consegue resolver seus problemas. Meus irmãos, antigamente, a mensagem aqui do Sandro, ela é extraordinária quando ela consegue concluir com aquele diálogo lá e o Caleb pedindo perdão. Hoje, o crente tem um problema, ele muda de igreja, ele não resolve o problema. O pastor não aceita o negócio, ele racha daqui, ele racha dali, ele mesmo divide a igreja, abre outra igreja, porque a questão é o seguinte: convém que seja feita a minha vontade egoísta, eu estou pouco lhe ligando, eu não quero resolver nada. Vai acumulando. Mas aqui, o texto diz que o Senhor é justo e que Ele vai julgar a nós todos. Convém que naquele dia não corramos o risco de ouvir: olha, você fez isso, você pregou, você curou, você expulsou demônios, você tinha dons carismáticos, mas eu não te conheço. O meu nome funcionou, porque ele sempre funciona. Mas eu não te conheço. Você pode ter sido famoso na terra, aqui você é desconhecido. Eu não te conheço. Não terá coisa mais terrível do que isso. Portanto, meus irmãos, isso diz que nós precisamos, como Jesus está comprometido com uma só coisa: a glória dele, a honra dele. O Senhor tem a autoridade para edificar a igreja. A revelação dele é do Pai, as obras dele é do Pai, a vida dele é do Pai, o julgamento dele é do Pai, e a honra dele é do Pai. Portanto, a ele a honra, a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe.